Bom, para dar continuidade agora, a gente tentou montar uma pauta de conteúdo que buscasse experiências em segmentos diferentes, em níveis de maturidade diferentes, um pouco mais aprofundadas, um pouco mais gerais. E um segmento que a gente não podia deixar de fora, embora a Sensidia particularmente tenha pouquíssimo negócio com o governo, mas como tangencia a vida de todo mundo aqui, no fim das contas, e há uma ligação muito importante entre APIs e dados abertos e como que isso influencia a vida de todo cidadão. A gente fez questão, é a segunda vez, né, no ano passado a gente também fez um painel de governo, né, a gente levou a Prefeitura de Campinas, a gente levou... Quem estava no passado? Eram 2 órgãos e a Prefeitura de Campinas, que a gente tinha feito um hackathon com a Prefeitura de Campinas, então a gente aproveitou um pouco a esteira desses projetos. Então, hoje, de novo, a gente montou um painel para falar, discutir um pouco sobre as estratégias de dados abertos e APIs para o segmento público. Para conduzir esse painel, queria chamar a representante da Caiena. Caio, sobe aí. Olá, valeu. Show de bola. Bom, prazer ter você, assim, tem todo o relacionamento com o pessoal que vai participar aqui, então você conduz daqui, daqui a pouco eu volto aqui para cima. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu sei que voltar do almoço e prestar atenção numa discussão, numa mesa redonda, é um desafio para a nossa atenção, mas eu creio que a gente tem um trunfo, que é o tema. Como o Kleber disse, o tema governo, dados abertos, inovação permeia e passa pelas nossas vidas. E uma reflexão que a gente fez em conjunto com a Sensidia, que nos trouxe a esse painel e nos fez realizar essa curadoria de participantes, é que nós temos atualmente no Brasil identificado alguma tensão e alguns desafios institucionais. E desafios estes que têm levado as pessoas a falarem muito, mas dialogarem muito pouco. E para dialogar é preciso ter sensibilidade, é preciso ter uma escuta ativa e sensível. E diante desse contexto mais geral, nós fizemos uma reflexão, Caiena, Sensidia e os participantes, de como a gente conectaria esse momento com o momento que vive o país e esse desafio de diálogo. Não é à toa que nós estamos num evento de API, discutindo exatamente como as aplicações ou como as iniciativas elas podem conversar de modo automático. Mas antes disso, a gente precisa certamente fomentar o diálogo entre as pessoas. E isso vai ficar aqui muito evidente porque os dados abertos, eles são um dos mecanismos, e aí os nossos palestrantes vão esmiuçar outros mecanismos, para que as pessoas possam se apropriar do debate público, para que elas possam, inclusive, qualificar o debate público e influenciar esse debate. É como se esse problema institucional, ou, enfim, esse problema maior, ele necessitasse da participação de todos nós. E existem, sim, mecanismos legais, um arcabouço institucional muito rico e que vai ser apresentado aqui hoje e que pode ajudar, sim, as pessoas a desenvolverem aplicativos e inovação que ajudem o país a superar esse desafio e levar a nossa democracia a outro patamar. E pelas conversas que eu tenho com a Sensidia, eu sei que é um desafio de todos e que a companhia está muito sensibilizada. Antes de chamar aqui cada um dos palestrantes, eu vou só fazer um apanhado geral, então ainda não estou chamando vocês, mas nós vamos ter aqui um painel muito interessante, porque nós temos, primeiro, a presença da Tatiana, do Banco Mundial,
que vai aqui contar para a gente muitas iniciativas a respeito do banco como entidade fomentadora, influenciadora de políticas, sobretudo em dados abertos. Nós teremos, na sequência, o Marcos Henrique, do governo do Estado do Ceará, da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, que tem liderado um novo modo de relação entre Estado e cidadão e sociedade, onde os dados abertos também, de algum modo, dialogam. E, fechando o painel, nós teremos o Salomão, do Ministério do Planejamento, que vai nos mostrar iniciativas de integração de dados ocorrendo na esfera federal. Cada um dos nossos palestrantes terá cerca de 10 minutos e, ao final das apresentações, nós vamos organizar aqui uma pequena mesa para poder justamente dialogar com vocês, para a gente construir algo virtuoso. Então, eu gostaria de só puxar uma colinha aqui, de anunciar e chamar e convidar, além de agradecer a Tati, do Banco Mundial. Ela é doutora em Ciência Política na Universidade de Brasília, mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e formada em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. No Banco Mundial, ela tem trabalhado com desenvolvimento institucional desde 2016. E tem aí um amplo histórico de atuação no poder público. Então, Tati, por favor, se você puder. Obrigado, gente. Oi, boa tarde. Então, meu nome é Tatiana Moura. Só vou fazer uma ligeira correção, ainda não tenho título de doutora, infelizmente, sou doutoranda. E até para situar um pouco a minha fala, eu vou falar um pouco de experiências que eu tenho acompanhado no Banco Mundial, mas vou citar também experiências que eu tive no governo. Eu trabalhei muitos anos com produção e análise de dados dentro de órgãos governamentais. Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Ministério da Justiça, que é onde eu vou focar um pouco alguns exemplos, e também na Casa Civil da Presidência da República, quando eu integrei o Comitê Interministerial de Governo Aberto. Meu foco aqui também vai ser um pouco citar algumas dificuldades, alguns desafios para abertura de dados. Dentro do Banco Mundial, eu estou como consultora, trabalho na área de governança, e a gente tem apoiado muitas iniciativas, sempre buscando a melhoria da comunicação do Estado com os cidadãos. Vou passar brevemente aqui por alguns casos, e a gente pode entrar em detalhe depois nos debates. No Rio Grande do Sul, a gente fomentou em 2014 a rede Login Cidadão, em que a premissa era uma nova dinâmica de relacionamento entre governo e sociedade em rede. Então, se antes o cidadão tinha diversas plataformas para entrar em contato com os serviços, os canais de comunicação com o Estado, desde a implementação da rede Login Cidadão, o cidadão tem apenas uma plataforma para acessar todos os serviços com uma identidade digital. No Ceará, a gente também é parceiro no Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão, que eu não vou entrar em detalhes, porque o Marcos deve falar bastante sobre isso. E a gente está também com uma parceria com a Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará, que é responsável pelo licenciamento ambiental no Estado. E uma das coisas que a gente vê em diversos órgãos, que a gente verificou também na CEMASSE, é órgãos produzirem muitos dados e não saberem exatamente o que fazer com eles. Então, a CEMASSE tem um banco de dados incrível e não conseguir utilizar esses dados para produzir informações para informar as decisões políticas. Então, a gente tem trabalhado com eles, desenvolvendo indicadores, e a gente está agora também desenvolvendo um dashboard público para que as pessoas também consigam ter acesso a alguns dados da CEMASSE. E uma iniciativa interessante também que a gente tem desenvolvido
com a SEMASSE é a melhoria da comunicação com as pessoas que entram com o processo de licenciamento ambiental através de uma escuta ativa. Então, a gente desenvolveu uma API para integrar os dados da SEMASSE com os dados da MGov, que é uma parceira nossa nesse projeto. Então, o foco desse projeto é a gente enviar SMS para quem entrou com o processo de licenciamento ambiental, informando o status do processo a cada andamento que o processo tiver, inclusive com o link para onde ele consegue acessar o relatório técnico no site. E, além disso, através dessa API, a gente também consegue enviar consegue enviar mensagens de voz para que essa pessoa avalie a performance da SEMASSE. Agora, mudando um pouco o foco, não só para esses projetos que a gente tem apoiado e que a gente utiliza a API, eu quero falar um pouco mais da questão de dados abertos, que é o tema desse painel. Eu não vou entrar em detalhes do contexto do Brasil, porque o Salomão certamente vai fazer isso, mas a gente está num contexto procurando sempre aumentar os dados abertos disponibilizados, ainda bem que os governos estão tentando fazer isso, mas é importante a gente também se questionar se a disponibilização de dados, ela por si só garante uma maior accountability, uma maior responsividade, ou garante que as pessoas vão utilizar esses dados. Acho que essa é uma pergunta que tem que sempre permear o gestor público na hora dessa transparência, inclusive para a priorização dos dados que vão ser disponibilizados em formato aberto, porque a gente sabe que o governo não tem pernas para disponibilizar de uma só vez todos os dados. Então, é sempre importante ver quais são os dados que realmente interessam para a população. Então, aqui eu vou citar alguns exemplos do Ministério da Justiça. E focar um pouco em dados prisionais. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem um sistema informatizado com dados, um sistema nacional, alguns estados têm, com dados da pessoa presa, que integre os dados, desde os dados da polícia, então, inquérito policial, do Ministério Público, do sistema de justiça, das unidades prisionais. Então, você não consegue ter uma informação completa sobre as pessoas presas. E por isso que a gente ainda vê muita gente esquecida no sistema de justiça, porque se perdem nos papéis, né? E essa é uma política muito sensível, uma área muito sensível, que demanda produção e análise de dados para conseguir desenvolver políticas cada vez mais adequadas. O que a gente tem hoje? Tem dados agregados por unidade prisional, que é através do sistema do Infopen. O Infopen ele tem sido preenchido pelas unidades prisionais com informações agregadas, número de presos homens, número de presas mulheres, pessoas presas provisoriamente, condenados, quantos estão estudando, quantos estão trabalhando. Então, ele, apesar de você não conseguir fazer cruzamentos, né, enfim, saber quem que está provisório e não está estudando, enfim, você já consegue identificar algumas possibilidades para a melhoria de políticas, onde que não tem preso estudando, que precisa de uma unidade escolar dentro do presídio, enfim. Mas esse sistema que era preenchido desde 2005, final de 2013 para 2014, ele se tornou obsoleto. E a gente chegou em um problema que a gente identifica em vários órgãos públicos, que é a dificuldade de acesso aos próprios dados. Então, por conta de questões contratuais, enfim, a empresa que gerenciava o sistema, enfim, o Ministério da Justiça tinha dificuldade de acesso aos próprios dados do sistema legado. Então, o que a gente fez naquela época? Além disso ter sido um incentivo para a edição da Política Nacional de Dados Abertos do Ministério da Justiça, que foi publicado em 2014, o que a gente viu foi também uma oportunidade para rever aquele instrumento de coleta de dados. Então,
voltando até aquela pergunta do quais são os dados que interessam, essa foi uma pergunta que nos motivou, né? Aqueles dados que estavam sendo preenchidos no relatório, são esses os dados que interessavam as pessoas, os consumidores daqueles dados? Então, a gente chamou pesquisadores, defensores públicos, diversos atores que eram interessados historicamente nesses dados e chamamos para fazer uma revisão do instrumento e da metodologia de coleta. E agora esses dados estão todos disponíveis em formato aberto no site do Ministério da Justiça. Lembrando que tem proteção de dados, porque não tem nenhum dado individual, são todos agregados, né? E um outro sistema que foi interessante, uma outra iniciativa do Ministério da Justiça, foi o sistema de inspeções prisionais. Ele tem vários órgãos que são responsáveis por fazer inspeções em unidades prisionais. Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, inclusive conselhos da comunidade. Mas não há troca de informações entre esses diversos atores. Muitas vezes eles fazem visitas nos mesmos presídios na mesma época, fazem as mesmas recomendações aos órgãos públicos para melhoria, e um não tem acesso ao relatório ou recomendações do outro. Então, por uma iniciativa também da ouvidoria do Departamento Penitenciário Nacional, eles já tinham construído, em parceria com o CNJ e outros órgãos, um formulário padrão, mas que não estava sendo tão utilizado. A gente desenvolveu um sistema para incorporar esse formulário padrão e para ser disponibilizado em formato aberto. Então, se uma pessoa for fazer a visita a uma unidade prisional, ela pode consultar qual foi o último relatório feito naquela unidade, quais foram as irregularidades já identificadas naquela unidade, para também já cobrar se teve algum andamento. E, com isso, como vai ser disponibilizado em formato aberto, tem possibilidade de construção de dashboard, Ministério da Justiça disponibilizando isso, tem diversas entidades, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Conectas, que têm interesse, inclusive, de desenvolver, eles já têm desenvolvido dashboards com outros tipos de informação. E esse sistema, quem tiver interesse também em dar uma olhada, ele é todo construído em formato aberto também, está disponível no GitHub no portal do Pensando Direito. Então, aqui eu vou elencar alguns desafios para a possibilidade também de disponibilização de dados abertos. Que é a dificuldade de acesso a dados de sistemas legados e de softwares privados, dificuldade de compartilhamento de dados dentro do próprio governo. Ainda é possível identificar iniciativas que são muito interessantes, mas isoladas e, às vezes, vinculadas a pessoas. Então, tem uma necessidade de institucionalização e continuidade dessas iniciativas quando implementadas, uma necessidade de estabelecimento de regras claras para compartilhamento de dados dentro do governo em formato aberto, o que o Ministério do Planejamento fez muito bem, e acho que os estados devem seguir essa toada. E lembrando sempre de respeitar a proteção de dados pessoais. E é importante ter equipes de TI no governo que não apenas atendam as demandas das áreas, mas consigam, inclusive, traduzir as demandas em oportunidades de compartilhamento de dados para dentro e para fora do governo. Aqui eu quero só também dar um exemplo. Nesse sistema de inspeções prisionais, a gente, quando eu estava dentro do Ministério da Justiça, a gente recorria à área do Salomão, que é a área de TI do Ministério do Planejamento, para pedir a expertise dessas pessoas para falar, porque a área de negócios nem sempre entende quais são as potencialidades, as possibilidades que podem ser feitas. Então, a gente falava, a gente quer um sistema que faça isso, como que a gente pode potencializar isso e permitir cada vez uma maior participação social e controle social em relação a esses dados que vão ser produzidos. E eles nos ajudaram muito a desenhar como que isso ia ser feito. E, por fim, necessidade também da conexão entre iniciativas dentro e fora do governo, garantindo a priorização de dados disponibilizados, sempre em consonância com a prioridade daqueles que vão ser os consumidores desses dados. Vou passar rapidamente por isso aqui, só para
mostrar que tem alguns modelos de classificação de dados abertos, seja pela qualidade dos dados ou pelo impacto que eles geram para a sociedade. Eu não vou entrar em detalhes aqui por conta do tempo, a gente pode conversar depois sobre isso. É possível que o Salomão, inclusive, fale sobre isso. Aí eu quero apontar um material bem interessante produzido pelo Banco Mundial, que é um toolkit para dados abertos. Então, se um governo está interessado em produzir, em começar a disponibilizar dados abertos, esse é um material bem interessante, porque apresenta as informações essenciais sobre o que são dados abertos, como que eles podem ser disponibilizados, ferramentas para começar uma iniciativa de dados abertos focada bastante no perfil do gestor, opções tecnológicas, daí já voltada para a equipe de TI, demanda engajamento, como conseguir parcerias com a sociedade civil, como identificar as demandas de dados, um item sobre o fornecimento e a qualidade dos dados, e uma ferramenta de avaliação de prontidão. Então, que o governo conseguiria identificar onde que ele se encaixa, em que estágio que ele se encontra para começar a disponibilizar dados abertos. Um outro material interessante do Banco Mundial, ele produz algumas recomendações, é uma policy note, para dados abertos de maneira sustentável, né? Então, apoiar o uso de dados abertos, disponibilizar dados gratuitamente online, publicar inventários de dados, publicar canais de feedback para usuários de dados atuais e potenciais, priorizar o conjunto de dados que os usuários desejam, abordar questões de qualidade em conjuntos de dados governamentais, disponibilizar dados detalhados, desagregados e inclusivos, proteger os direitos de privacidade e fornecer informação suficiente sobre os dados. Aqui são algumas boas práticas, só para citar quem quiser identificar algumas iniciativas que estão sendo feitas, tanto aqui no Brasil como fora. O Meu Pátio Digital, que é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que inclui tanto a parte para governo aberto, colaboração entre governo e sociedade civil, inclusive no desenvolvimento de aplicações, e, inclusive, eles desenvolveram um plano para a disponibilização dos dados abertos que pressupõe a participação da sociedade civil nessa priorização. O Reclame Aqui também, que é uma parceria do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle com o site Reclame Aqui, que através de uma API eles integraram o sistema do Reclame Aqui Serviços Públicos com o sistema das ouvidorias do governo federal. O We the People também, que é uma API do governo dos Estados Unidos que possibilita petições online, de fora, né? Só fazer uma correção, o título desse slide está errado. São boas práticas, não é? Esse não é um projeto apoiado pelo banco, mas que a gente recomenda. O que a Câmara dos Deputados fez em relação a dados abertos é excelente. Eles disponibilizaram dados com APIs e fizeram maratona hacker, e a gente consegue identificar diversas plataformas desenvolvidas pela sociedade civil, utilizando os dados que são produzidos pela Câmara dos Deputados. Aqui eu coloquei só 2 exemplos, mas tem vários outros, que é o Retórica Parlamentar e o Radar Parlamentar. O Retórica Parlamentar, ele faz uma análise dos discursos dos deputados, então você consegue saber quais são os temas que estão mais sendo falados, quais são os deputados que mais falam sobre cada um dos temas, uma plataforma super interativa que vale a pena conhecer. E o Radar Parlamentar, você consegue identificar quais são os deputados que mais se aproximam nas votações. Bom, é isso. O tempo era curto, um panorama geral, a gente pode conversar mais depois. Obrigada. Agradeço a Tatiana por esse overview, o tempo realmente foi bastante
Foi bastante eficiente, mas ao final nós vamos conseguir aprofundar mais. Eu quero convidar agora o Marcos para poder apresentar aqui para a gente. Marcos é analista de sistema, tem uma especialização em gestão de projetos ágeis e vai contar para a gente um pouco do que o governo do estado do Ceará tem feito no tema dados abertos, transparência e acesso à informação. Obrigado, Marcos. Obrigado, cara. Bom, pessoal, boa tarde. Queria agradecer o convite aqui da Sensid de estar aqui. Para mim é uma honra. Parabenizá-los por manter esse painel sobre dados abertos. Acho importante demais, no momento difícil que a gente está vivendo no país. Acredito que dados abertos é um conceito, inclusive, que pode gerar bastante inovação, até para que a sociedade possa se aproximar mais dos governos, mais do Estado, enfim. O momento não está fácil, mas assim, é um potencial imenso que é muito embrionário ainda no Brasil, pouco explorado, certo? Eu sou auditor lá da Controladoria Geral do Estado, trabalho há cerca de 2 anos na área pública, já fui orientador lá da célula de transparência e agora estou atuando na área de tecnologia lá do Estado, nesses projetos de fomento ao controle social também. Aqui só um pequeno roteiro da nossa apresentação. Eu vou falar um pouco, contextualizar sobre a legislação, acesso das informações públicas, transparência e acesso à informação no Estado, como é que isso está se dando lá. O Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão, que é o projeto que nós estamos tocando lá em parceria com o Banco Mundial, tem sido parceiro nosso nesse sentido, apoiado vários projetos nessa área. Falar um pouco das políticas de TIC no Estado, o que é que tem causado problemas e o que a gente está tentando contribuir com isso lá. E uma proposta que a gente tem levado lá, que é sobre camada de integração, que é uma das dificuldades que a Tati até comentou, a dificuldade no Estado da gente integrar dados, integrar bases, enfim. A Tati até colocou a lei de acesso à informação 12.527, ela é de 2011, mas na verdade ela passou a vigorar a partir de 2012. Ela regulamenta o direito do cidadão ao acesso às informações públicas, né? Eu elenquei aqui alguns itens que eu considero importantes. Eu acho que a principal premissa dessa legislação, ela coloca que o dado no seu default, como a gente de TIC fala, né, ele é público. E o sigilo é exceção, ou seja, um pouco diferente do que alguns gestores pensavam e ainda pensam, alguns do presente, que o dado é seu, ele é sigiloso. Na verdade, não. O dado, a legislação diz que o dado ele é da sociedade, claro, alguns casos específicos, não. Aí tem que ter o sigilo, por exemplo, uma planta de um exemplo que a gente cita muito lá, uma planta de unidade prisional. Isso daí pode ser considerado como informação sigilosa, até por questão de segurança, claro. Mas no seu default, no seu padrão, a informação tem que ser pública. A divulgação de informação de interesse público, independente de solicitação, ou seja, é o conceito de transparência ativa. A informação ela tem que estar disponível, independente de que haja alguma solicitação ou não. E aí é onde a tecnologia também entra, através dos portais de transparência, sites. A informação, alguns tipos de informação tem que estar disponível, não há necessidade que ninguém solicite. Mas fora essas informações, claro, vai ter informações também um pouco específicas que elas podem ser solicitadas, né? Que é o conceito de transparência passiva. Aquilo que não está disponível em transparência ativa, por exemplo, eu posso muito bem chegar aqui no governo do Estado de São Paulo e solicitar quantos crimes ocorreram no meu bairro em 2016. Se aquilo não tiver sido classificado como sigiloso, o governo vai ter que te dar essa informação. Aí, como eu coloquei, a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia, no caso dos portais, os sites, enfim. E a questão dos dados abertos, né? Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formato aberto, estruturados e legíveis por máquina. Aí eu vejo um potencial muito grande nesse sentido. Eu acho que a gente já vê iniciativas muito legais, eu até estava comentando com o Salomão antes. Eu participei de um evento em Brasília e vi um aplicativo que uns universitários acadêmicos de Campina Grande construíram um aplicativo, acho que é Diferentonas o nome, se não me engano, não é isso? Que ele compara, ele consome dados do portal do governo federal, que já tem um portal muito bom de dados abertos, e ele compara municípios, pega a quantidade de recursos que esses municípios recebem do governo federal e fazem comparações entre eles para verificar
quanto aquele município é diferente do meu, no que recebe de recurso e no que investe em saúde, educação, enfim. Então, assim, essa questão de dados abertos é um potencial imenso a ser explorado ainda, muito embrionário aqui no Brasil, mas a gente é um momento de fomentar isso. Aqui, um pouco da realidade do Estado do Ceará. A gente tem lá o Portal da Transparência hoje, o sistema de ouvidoria e o sistema de acesso à informação. São sistemas que já funcionam. Hoje eles têm esse objetivo de fomentar a participação da sociedade dentro do Estado, no controle social. O nosso secretário até fala lá muitas vezes, eu sou auditor lá, nós somos 60, ele fala que o potencial que isso tem é imenso, inclusive de tornar a população, cada um deles um auditor, né? Então, se a gente trabalhar visando em fomentar a participação da sociedade, essa cultura cidadã, em conhecer os dados do Estado, as políticas, o potencial é imenso. E o nosso portal ele foi muito bem avaliado. Acho que na última avaliação do Ministério Público Federal, nós ficamos em primeiro lugar com nota máxima. E na CGU, esse mês, teve uma avaliação da Escala Brasil Transparente, que o Estado do Ceará também ficou em primeiro lugar. Mas aí, avaliando isso tudo, é muito bom até para servir de referência, ser primeiro lugar, mas aí nós pensamos, não basta ser primeiro para institutos, órgãos externos, avaliações. A gente tem que ver se o cidadão realmente está com essa percepção de que o Estado está sendo transparente de forma efetiva. Então, assim, visualizando o público que acessa o nosso portal, a percepção que a gente tem é que é um público muito específico, são servidores, jornalistas, acadêmicos, e o cidadão comum, geralmente, ele não tem esse interesse em conhecer os dados, em participar. Então, nós precisamos construir algo diferente, algo que seja atrativo para esse público, para essa camada da sociedade, para justamente fomentar a participação dela nas políticas públicas. E aí veio o projeto, o Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão, em parceria com o Banco Mundial. A gente construiu um termo de referência muito bom, e a empresa Caiena que está desenvolvendo ganhou a licitação, e nós já estamos na metade do projeto, e a intenção, a principal premissa desse projeto desde o início era o seguinte, era colocar o cidadão no centro do projeto. Ele precisaria, acho que falaram muito aqui, algumas apresentações eu vi sobre Design Think, sobre colocar o principal ator do projeto no centro, né, na ideação, e foi isso que a gente fez. Desde a primeira oficina, chamamos várias pessoas, tipos de usuário, perfis de usuários, para participar do projeto, e eles estão participando. Nós já estamos no 7º mês do projeto, e a participação deles tem sido uma premissa muito forte no nosso projeto, inclusive com entregas incrementais, sempre chamamos o cidadão para participar e para validar. E a ideia era integrar os atuais sistemas de ouvidoria, acesso à informação e transparência, um único canal. E a gente construiu um blog também, ceará.caiena.net, que você pode acompanhar todo o histórico do projeto e o desenvolvimento do mesmo. Aqui algumas fotos aqui das oficinas, aquilo que eu estava colocando. Essas últimas 2 fotos, inclusive, foram muito, muito interessantes, que foi uma apresentação pública. Quando nós construímos a primeira versão do software, a gente levou para um local de grande concentração de pessoas, para que eles validassem, entrassem, já acessassem e já dessem os seus feedbacks, suas impressões. Então, assim, a participação das pessoas dentro da construção desse projeto tem sido um marco aí para a gente. Aqui é uma carinha inicial do sistema, só para ilustrar. Claro que ainda está na fase inicial, vai haver mudança. E aqui algumas ferramentas que a gente tem utilizado na construção do projeto. Ruby on Rails, Scrum, TDD, Design Think. E durante a construção do projeto, a gente se deparou com alguns problemas, a Tati até citou alguns, a questão de integração de dados, muitos órgãos, lá somos 67 órgãos e entidades, a maioria com TI própria, todos eles gerando muita informação, muito dado, mas uma dificuldade muito grande de cada um entender o que tem e se integrar com os outros órgãos. Então, até coloquei, acho que foi até um pouco agressivo, ausência de políticas de TIC. Na verdade, a gente tem alguma política de TIC, mas ainda aquele famoso tema está faltando.
Ainda precisamos evoluir muito nisso aí. Eu vou até colocar um slide a seguir para exemplificar melhor isso. Aí os grandes problemas. Órgãos e entidades trabalham de forma isolada, isso é um fato lá, infelizmente. Assim, muitos órgãos não têm a visão do todo, que compõem o todo, fazem parte do Estado e não só... não tem a ciência que são um só, né? Que nós somos um só, estamos trabalhando para a sociedade, enfim. Desperdício de tempo e recurso, redundância de sistemas, a gente vê muito isso, imagino quantos sistemas de frota, né? Por exemplo, cada órgão tem sua frota de carros próprios, imagino eu que devam ter muitos sistemas de frota, sistema de pontos, então tudo isso gera tempo e recurso. Ausência de padrões, ou seja, cada um desenvolve suas ferramentas, suas integrações da maneira que acham mais conveniente, não há uma política que padronize isso, e a comunicação inadequada. Muitas vezes, principalmente nessa integração de serviços, de sistemas, se altera serviço, compromete um órgão pode se integrar com diversos outros e ele, de repente, altera um método, isso acontece muito lá, e quebra o outro, enfim, isso é comum no Estado e a gente tem trabalhado no sentido de tentar evoluir nesse sentido. Inclusive, durante o projeto, a gente fez um negócio muito legal lá, com o apoio da empresa Caena, a gente fez uma reunião, um café ágil, que foi com gestores de TIC do Estado, que reuniu de 15 a 20 gestores dos principais órgãos, então a gente discutiu bastante essa problemática e foi bastante interessante. Aqui eu vou passar um pouco sobre as políticas de TIC, aquilo que eu tinha colocado. Tem uma legislação que já está vigente há algum tempo, que operacionaliza a política. Tem um Conselho Superior, que é os principais órgãos, secretários. Tem a CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento e Gestão, que é a coordenadora de TIC. E a ETICE, Empresa de Tecnologia do Estado. E abaixo dela tem alguns grupos temáticos, né? Só que esse é o modelo atual, vigente, porém não está em funcionamento. A gente ainda, com esse projeto, a gente tem provocado muito essa discussão e a partir daí surgiu um novo modelo. E aí sim, a gente é um pouco parecido com o anterior, isso ainda está na fase de proposição, mas a gente criou um comitê de governança de TIC, aí sim, com técnicos dos principais órgãos, né, os gestores de TIC, não só secretários, e a gente está caminhando no sentido da aprovação desse modelo. E uma proposição muito legal também da Caena, nesse sentido, é a criação de uma camada de integração dentro do Estado, justamente para tentar resolver essa problemática de integração de dados dentro do Estado. Que aí vai padronizar as integrações, realizar o gerenciamento delas, o reuso de serviços, vai ser mais fácil fazer mudanças, enfim. Eu tenho um vídeo para colocar para vocês que vai ilustrar melhor esse contexto aí. O Estado, para funcionar, precisa de milhões de informações e dados dos cidadãos, empresas e organizações. Todas essas informações são administradas por diversos órgãos públicos. Cada um desses órgãos coleta essas informações separadamente, o que acaba gerando desorganização e duplicação dos dados, que resulta na dificuldade de transparência e disponibilidade de informações para a sociedade. Apesar de cada órgão coletar suas próprias informações para atenderem às demandas dos cidadãos, é preciso compartilhar as informações entre si. Com as informações descentralizadas dessa forma, os órgãos públicos não conseguem atuar de forma ágil e efetiva. Uma camada de integração funciona como estoque de uma fábrica, para onde cada órgão envia as informações que coletou. Enquanto para um órgão um documento é um produto, para outro pode ser uma matéria-prima. Neste grande estoque, todos os produtos e matérias-primas são únicos. Estão seguros, organizados, acessíveis, centralizados e compartilhados. Com a camada de integração, todos nós podemos nos beneficiar de mais transparência e disponibilidade de informações e serviços. Cidadãos e Estado integrados. Bom, essa camada ainda está numa fase ainda bem também embrionária, a gente está no processo de discussão ainda até do próprio modelo de TIC do Estado, e um dos grupos temáticos que nós propomos lá com o projeto
que nós instigamos, na verdade, foi a criação de um grupo temático para discutir integração de bases de dados no Estado. E a ideia é justamente essa, que é só para ilustrar um pouco como essa integração é hoje, de forma desordenada e desestruturada. Cada órgão se comunica de uma maneira, não tem nada que gerencie e controle isso. E a ideia aqui é a gente criar algo que centralize tudo isso. A comunicação ela vai ser padronizada por essa camada, qualquer comunicação entre bases de dados passaria por isso. Então, claro, é uma ideia ainda inicial, mas a gente estou aqui trazendo para vocês. Eu sei que tem muita gente boa nessa área aqui, inclusive estou com a expectativa também de levar muita contribuição para lá. Então era isso, pessoal, aqui tem meu contato também, se alguém quiser acessar o blog do projeto, passar a acompanhar, para a gente é muito importante, você pode também comentar, contribuir lá naquele link. Obrigado. Bom, agradeço ao Marcos por essa exposição e eu quero convidar agora o Salomão. Salomão, analista de TI do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Ele é um entusiasta e apaixonado por dados abertos, software livre e interoperabilidade. Salomão, obrigado. Primeiramente, boa tarde. Queria dizer também que é um prazer estar aqui representando o Ministério do Planejamento. Eu sou servidor de carreira do Ministério do Planejamento há 4 anos, trabalho lá na Secretaria de Tecnologia da Informação, faço parte da equipe de dados abertos e recebi esse convite para falar um pouco da experiência do MP com dados abertos, né? Como o tempo é curto e não daria para falar dos 7 anos que a gente vem trabalhando com dados abertos desde 2010, eu fiz uma apresentação focada nos 2 últimos anos que eu acho que foram fundamentais para a política e o crescimento da política de dados abertos aqui no Brasil, né? Desculpa. Bem, eu vou falar um pouco, como já falei anteriormente, da experiência do MP com dados abertos. Eu vou passar pelo decreto 8.777, vou falar do ciclo da disponibilização dos dados governamentais, vou falar das atividades que foram empreendidas pelos órgãos para a disponibilização dos dados abertos e vou falar um pouco dos desafios. Eu fiz uma apresentação pequena porque me disseram que só seria pouco tempo, então eu deixo aqui também para as perguntas, as próximas dúvidas ou esclarecimentos. Bem, o decreto 8.777, pessoal, para quem não conhece, ele foi um decreto que foi lançado na última semana do governo Dilma Rousseff ainda. Ele é um decreto que ele normatiza a política de dado aberto no governo federal. Antigamente, a política de dado aberto, antes desse decreto, a política de dado aberto ela era muito tímida dentro do governo. Alguns ministérios produziam ou trabalhavam com dados abertos, porque não era uma exigência, não existia essa exigência, apesar de, na lei de acesso à informação, citar que o cidadão ele pode ainda pedir via lei informações, inclusive em dado aberto, os órgãos eles não disponibilizavam informações em formato aberto. Com o decreto 8.777, passou a ser obrigatório que os órgãos da administração pública federal, autárquica e fundacional do Poder Executivo, eles disponibilizassem as suas bases de dados em formato aberto. Aquelas bases de dados não sigilosas, aqueles dados que não eram privativos ou que tivessem informações confidenciais. Então, a partir daí, houve um impacto muito grande na política de dado aberto do governo, porque o que antes era discricionariedade passou agora a ser exigência. O cidadão, os órgãos teriam que disponibilizar informações em formato aberto, né? E uma outra coisa que o decreto trouxe foi essa exigência. Ele falava, olha, os órgãos da administração pública eles terão que elaborar um plano de dados abertos. E dentro desse plano de dados abertos,
o órgão ele vai ter que listar quais são as bases que eles irão abrir para um biênio. E assim, vários órgãos começaram a criar os seus planos de dados abertos. Mas uma coisa interessante também que o decreto 8.777 trouxe foi que ele delegou para o ouvidor de cada órgão a responsabilidade por conduzir esse projeto da construção de um plano de dados abertos, informando quais eram as bases que iriam ser disponibilizadas. Então, o ouvidor de cada órgão, de cada ministério, era o responsável por tocar esse projeto. E o que mais impactou foi o prazo. O prazo de apenas 60 dias da publicação do decreto. Era final de governo, transição, o Brasil andava naquela situação, e nós reclamamos, pedimos que esse prazo ele fosse alterado, fosse prolongado, porque nós entendíamos que era um prazo pequeno, mas nós fomos assim, voz vencida, e o prazo de publicação de plano de dados abertos continuou por 60 dias. E foi uma correria na administração pública, porque os órgãos sabem que o Ministério do Planejamento é o órgão de fomento e incentivo à política de dados abertos. Que aquele decreto teria passado pelo Ministério do Planejamento e que o Ministério do Planejamento teria que avalizado aquele prazo de 60 dias. E choveu de ligações, de ofícios, dizendo que os órgãos não tinham condições de publicar ou criar um plano de dados abertos em 60 dias. Aí foi o nosso maior desafio durante esses 2 anos, porque nós tivemos que capacitar, tivemos que capacitar a administração pública praticamente toda. Aqueles órgãos que não trabalhavam com dado aberto, a gente teve que capacitar. Muitos órgãos confundiam transparência ativa com dado aberto. Eles falam assim, a gente já faz isso aqui no nosso ministério, no nosso órgão. As nossas informações elas já são disponibilizadas no nosso site. As nossas bases de dados já estão aqui. Olha aqui, entra aqui no site para vocês verem. A gente olhava lá, entrava e eles disponibilizavam, mas eles disponibilizavam em formato proprietário. Disponibilizavam em PDF, disponibilizavam em .doc. Aí eles não, a política de dado aberto ela não é por aí. A política de dado aberto você tem que estar disponibilizando o dado em formato aberto. Ou JSON, XML, CSV, mais em Excel, .doc, esses formatos que vocês estão disponibilizando, isso não atende à política de dado aberto. Aí nós lá do Ministério do Planejamento, como a gente tem essa cultura e de fomento, e a gente já tinha uma expertise, a gente nos reunimos lá, uma equipe enorme de 5 analistas de tecnologia da informação, para atender mais de 200 órgãos da administração pública federal. A gente, olha, a gente vamos ter que abarcar os órgãos daqui de Brasília e vamos ter que criar um meio de abarcar os órgãos dos estados, porque da administração pública federal que estão nos estados, universidades e institutos federais. E assim fizemos. Eles disseram, bora traçar um plano para que a gente possa estar ajudando esses órgãos, e foi que a gente fez esse ciclo da disponibilização dos dados. A gente, olha, primeiro a gente vai ter que capacitar esse pessoal. Não dá para pedir para eles criarem um plano de dado aberto se eles não sabem nem o que é dado aberto. Vamos capacitar, depois da capacitação a gente vai ajudá-los para que eles possam estar criando e publicando seus planos de dados abertos. Depois que eles publicarem o plano de dados abertos, eles vão ter que estar catalogando, vão ter que estar disponibilizando essa informação no Portal Brasileiro de Dados Abertos, que é a terceira etapa, que é catalogar. Não adianta ele estar disponibilizando o dado, vou disponibilizar o dado dentro do meu site. Não. Porque senão, se cada órgão disponibilizasse as suas bases de dados dentro do seu órgão, ficaria uma coisa um pouco que difícil para o cidadão. E o Portal Brasileiro de Dados Abertos, ele existe desde 2012. Ele é o catálogo central de dado aberto da administração pública federal. Todos os órgãos da administração direta e alguns órgãos estaduais, eles têm a sua organização dentro do Portal Brasileiro de Dados Abertos, e lá eles catalogam as suas bases de dados em formato aberto.
Então, é necessário que eles criem e cataloguem as suas bases de dados dentro do Portal Brasileiro de Dados Abertos. E, na última etapa, a gente monitora e promove o uso de dado aberto. E assim fizemos. Fizemos esse planejamento de 4 etapas após o Decreto 8.777. No final dessa capacitação, essa capacitação durou, o decreto foi de maio de 2016, de 11 de maio de 2016, fez 1 ano agora do Decreto 8.777. Nós fizemos 13 oficinas presenciais lá na Escola Nacional de Administração Pública, lá na ENAP, em Brasília, onde, em cada oficina, a gente convidava em número mínimo de 5 órgãos. E lá a gente fazia um trabalho bem prático de criação de um plano de dado aberto. A gente pedia que os órgãos enviassem servidores de diversas áreas dentro do órgão, para que, juntos, eles criassem essa expertise para criar um plano de dado aberto e conseguisse pensar as bases mais importantes a serem disponibilizadas para o cidadão. E assim fizemos. Fizemos 13 oficinas, onde nós capacitamos, acho que mais de 50 órgãos da administração pública federal localizados em Brasília. Fizemos 4 seminários, inclusive um seminário no Rio de Janeiro, onde a gente abarcou os órgãos da administração federal localizados no Rio de Janeiro. E fizemos 3 turmas de EAD. Essas 3 turmas de EAD nós tivemos assim um avanço e um retorno espetacular, porque nós conseguimos passar a oficina que nós fazíamos presencialmente, a gente conseguiu colocar ela em formato EAD para os órgãos fora de Brasília, porque universidades e institutos federais eles sentiam muita dificuldade, fora os outros órgãos, como o CVM e outros órgãos que são localizados fora de Brasília. E nós tivemos um retorno de mais de 1.500 pessoas. O último número estava em questão de 1.900 pessoas que fizeram um curso de EAD em publicação de plano de dados abertos, onde a gente faz um apanhado do que é dado aberto, do que é catalogar no portal de dado aberto, quais são as vantagens da política de dado aberto para o cidadão, transparência, a gente fala tudo dentro dessa oficina, que também foi colocada dentro do EAD. E também construímos o Manual de Elaboração de Plano de Dados Abertos, construímos o Manual de Catalogação no Portal Brasileiro de Dados Abertos, construímos mais 2 manuais e alguns guias também. Ou seja, essa parte de capacitação, o Ministério do Planejamento ele procurou ajudar da melhor forma possível, fazendo essas oficinas, seminários, guias, turmas de EAD. Aqui são algumas fotos lá de oficinas lá na ENAP, que a gente ministrou lá. Bem, os órgãos, depois de eles estarem capacitados, né, eles começaram a publicar, a criar o seu plano de dado aberto. E, ao final de 1 ano, a gente tem mais de 50 órgãos que já publicaram planos de dados abertos, ou seja, são mais de 500 conjuntos de dados governamentais que estão com o compromisso de serem abertos, em formato aberto, para os próximos 2 anos. Ou seja, é muita coisa. Assim, antes do decreto, a gente não tinha nada. A gente, no Portal Brasileiro de Dados Abertos, a gente tinha ali 1.000 conjuntos de dados. Após o decreto 8.777, esse número de conjuntos de dados dobrou. Hoje a gente tem aproximadamente quase 2.000 conjuntos de dados abertos já catalogados em formato aberto no Portal Brasileiro de Dados Abertos, após o decreto. Então, a gente acha que tem certeza que o decreto foi assim, um divisor de água na política de dado aberto. E trouxe vantagens imediatas para o cidadão, né? Economia de tempo e dinheiro, respondendo a pedidos de acesso à informação, ou seja, aquele servidor do órgão que trabalhava no ESIC, recebendo chamados de abertura de bases de dados, eu abria um ESIC para pedir uma base tal ou informação tal, a gente já falava, olha, essas informações mais solicitadas via SIC, elas têm que ser as primeiras a serem abertas.
Não dá para o cidadão ficar todo dia pedindo, ligando para o órgão ou abrindo chamado via SIC para que vocês possam estar disponibilizando essas informações. Vocês desperdiçam tempo do servidor, dinheiro da administração pública, alocando um servidor só para responder isso, e o tempo do cidadão. Se vocês disponibilizassem essa informação em formato aberto, colocassem lá no Portal Brasileiro de Dados Abertos, essa chamada aí já acabaria. E foi o que eles fizeram e é o que a gente pedia de priori. Coloca as solicitações do SIC em formato aberto para acabar com esses chamados. Outra vantagem é a descoberta de conjuntos de dados complementares possuídos por outros órgãos. Tem órgão que, às vezes, até pagava por informações que estavam em outro órgão. Ou seja, com a abertura das bases de dados e a disponibilização dos dados, houve essa descoberta de dado até dentro da própria administração pública. Além de gerar receita e criação de novos empregos, com a criação de aplicativos, sistemas, a sociedade civil pega essas informações e cria aplicativos, gera receita, gera emprego, são as vantagens imediatas. Bem, então, a catalogação ela é a terceira etapa daquele ciclo de disponibilização dos dados. Primeiro foi a capacitação, a segunda etapa é a publicação. Depois de estar publicado o PDA, os órgãos têm que catalogar no Portal Brasileiro de Dados Abertos, porque fica mais fácil para o cidadão encontrar essas informações. Dentro do Portal Brasileiro de Dados Abertos, existem as organizações, os ministérios eles são divididos. Existem todos os ministérios, todos os órgãos da administração pública federal que já disponibilizam dados em formato aberto. Ou seja, se você quiser dados do Ministério da Fazenda, você entra dentro da organização do Ministério da Fazenda e lá vão estar listadas todas as bases de dados do Ministério da Fazenda. Pois bem, a catalogação ela é feita assim, quando o órgão é pequeno, vamos supor que existe uma secretaria da presidência que tem, vamos supor, 10 bases de dados, é bem pequenininha, foi criado agora no governo e tem poucos servidores. Não, para esse tipo de órgão que tem quantidade de base pequena, servidores pequenos, assim, quantidade, e tem uma infraestrutura de TI pequena, nós vamos dar acesso ao Portal Brasileiro de Dados Abertos. Nós vamos criar um login. A gente cria login para 3, 4 pessoas daí de dentro do órgão para que vocês possam estar catalogando diretamente no Portal Brasileiro de Dados Abertos. Mas para os órgãos grandes, como o Ministério da Fazenda, Educação, Saúde, Justiça, Banco Central, não tem condição de a gente dar acesso a vocês ao Portal Brasileiro de Dados Abertos para que vocês possam estar catalogando. Porque vocês têm uma grande quantidade de bases de dados, a rotatividade de servidores é muita, não tem condição de a gente estar criando 3 usuários para o Ministério da Fazenda, aí vai que um servidor desse passa em outro concurso, aí vocês têm que mandar um e-mail para a gente dizendo, olha, o Beltrano passou em um concurso, agora cancela o Beltrano, cria para o Cicrano. Então, a gente não trabalha dessa forma, até mesmo porque vocês têm uma grande quantidade de base de dados. Ele, sim, qual é a solução para que a gente possa estar catalogando no Portal Brasileiro de Dados Abertos? A solução que a gente dá é o que a gente criou para a gente na hora da criação do Portal Brasileiro de Dados Abertos, é o que os demais países que trabalham com dados abertos também criaram, que foi criar o seu portal de dados abertos com uma ferramenta chamada Sequen. O Sequen ele é uma ferramenta de catalogação de dados abertos. E ajuda na integração de vários sistemas, né? Pois bem, para os órgãos que têm uma grande quantidade de dados, a gente solicitou que eles criassem o seu próprio portal de dados abertos. E assim foi feito. Vários órgãos criaram o próprio portal de dados abertos, onde eles catalogam no próprio portal de dados abertos deles, e a gente consegue puxar, consegue fazer essa integração, porque os dois portais, tanto o Portal Brasileiro de Dados Abertos, como o portal de dados que eles criaram, eles foram criados com a mesma ferramenta chamada Sequen. E a gente consegue fazer essa colheita através de um plugin chamado Harvest,
que o Harvest ele cria um job que todo dia ele vai em todos os portais de dados abertos que estão integrados com o Portal Brasileiro de Dados Abertos e ele consegue trazer os dados, não, ele traz os metadados e os links de onde estão as informações. E com isso a gente conseguiu fazer essa integração usando o SECAM. Monitoramento, que é a última etapa disso, o monitoramento ele fica pelo monitoramento dos PDAs, das bases de dados que foram publicadas, da qualidade, ela fica com o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, que é a antiga CGU. Nós, do Ministério do Planejamento, a gente dá o apoio ao Ministério da Transparência e Fiscalização e temos também como um polo ativo e como um ajudante também nessa fiscalização o próprio cidadão, que pode estar fazendo suas reclamações através do EUV e solicitando bases de dados através do ESIC. Estamos também nessa fase de promover o uso, né, de agora, já que já temos mais de 500 conjuntos de dados com promessa de ser aberta, nós do Ministério do Planejamento continuamos na nossa pegada e de estar fomentando a política de dado aberto. Estamos realizando encontros com interessados em dados abertos governamentais, estamos auxiliando alguns órgãos na realização de concursos de aplicativos, que são hackathons. O Ministério do Governo do DF vai realizar um hackathon na Campus Party, que vai acontecer agora, próximo mês, em Brasília, de 14 a 18, se não me engano. Estamos produzindo guias de utilização de dados, estamos também estimulando o uso por outros órgãos públicos de dados públicos, né? Disseminando dentro da organização a cultura de acesso à informação e de disponibilização de dados públicos. E temos alguns desafios que eu deixo até aqui, que é um campo bastante vasto para as empresas privadas no campo de estar ajudando os órgãos da administração pública, que é na melhoria da frequência de atualização automatizada dos dados publicados. Ou seja, de todas as bases que já foram publicadas em formato aberto, apenas um órgão da administração pública disponibilizou em formato de API. Ou seja, já foram disponibilizados vários dados importantes, mas apenas o Banco Central conseguiu, né, criar e disponibilizar os seus dados através de API, ou seja, o dado ele é colhido na sua geração. Ou de 100% dos dados que já foram disponibilizados pelo Banco Central, 96% estão em formatos de API. Então, os outros órgãos não tiveram essa condição de colocar em formato de API por ter uma infraestrutura de TI pequena, por falta de recurso, e é um campo onde as empresas privadas poderiam focar bastante. Outro desafio é melhorarmos a documentação dos dados que já foram publicados, ações de integração dos catálogos de dados existentes, ou seja, a gente fomentar os órgãos que ainda não têm catálogo de dados abertos para que eles criem o seu catálogo de dados abertos e a gente possa fazer essa integração. E ações de capacitação interna. Eu extrapolei demais o tempo. Pessoal, desculpa por ter extrapolado o tempo, eu agradeço. Deixo aqui o meu e-mail, estou aberto para dúvidas, perguntas e obrigado. Pessoal, a gente sabe que o tema é super instigante, nós tínhamos planejado fazer uma mesa de debate, mas por conta do tempo, do adiantado da hora, eu pergunto se alguém tem alguma dúvida pontual que queira fazer, e aí eu gentilmente levo o microfone à Tati, ao Salomão ou ao Marcos. Boa tarde, meu nome é Arthur Pelanda. Só curiosidade, tem algum case interessante já utilizando essa base de dados que vocês poderiam compartilhar? Olha, tem vários aplicativos que já foram criados. Assim, tem o Serenata de Amor, tem o Diferentonas, tem outros cases que estão sendo criados, estão sendo até programados para serem criados agora na Campus Party, que vai ser próximo mês. A Campus Party do próximo mês ela vai estar com esse tema também de dado aberto e nós vamos ter 2 ou 3 hackathons para a criação de aplicativos utilizando bases do governo federal para criação de aplicativos. Mas, assim, de cabeça, eu me lembro desses 3, mas são vários
vários cases que já foram criados. Mais alguém, pessoal? Vou só fazer uma observação. Vale a pena dar uma olhada no laboratório hacker da Câmara dos Deputados, porque eles têm diversas iniciativas super interessantes e, salvo engano, lá você consegue identificar quais foram os produtos do laboratório hacker, do hackathon que teve na Câmara dos Deputados, inclusive aqueles 2 que eu mencionei, o Retórica Parlamentar e o Radar. Salomão, meu nome é Bruno Simeone. Eu lembro que quando vocês começaram o portal de dados GovBR, teve até o INDA, né, Infraestrutura Nacional de Dados Abertos e tal, e eu acompanho um pouco da discussão, mais como cidadão do que como qualquer outro ator. Nesse momento, onde tem esse conjunto de desafios nos órgãos públicos, existe algum espaço para o cidadão contribuir com isso de alguma maneira? Alguma comunidade aberta, alguma coisa desse tipo? Sim, sim. Existe principalmente na construção dos planos de dados abertos. Quando a gente estava passando a oficina, foi uma das coisas que a gente pedia. Ele disse, olha, coloquem em audiência pública as bases de dados que vocês conseguiram fazer o levantamento para que o cidadão ele possa estar escolhendo quais são as bases de dados que vocês terão que disponibilizar no plano de dados abertos. A gente sempre dava essa iniciativa. Eu me lembro que o Ministério da Defesa fez uma audiência pública, o Ministério, se não me engano, o FNDE também fez uma audiência pública, onde ele levantou as bases de dados e pedia que o cidadão votasse naquelas bases onde eles queriam que fossem disponibilizadas. Mas, na grande maioria, não fizeram audiência pública, uma vez que eles estavam preocupados em atender o prazo do decreto. E, assim, o Portal Brasileiro de Dados Abertos ele está praticamente no GitHub. As evoluções que eles têm são feitas por nós e pela sociedade civil. O código do Portal Brasileiro de Dados Abertos está no GitHub. Então, o cidadão ele pode estar nos ajudando a melhorar o Portal Brasileiro de Dados Abertos, dando ideias e soluções para o Portal Brasileiro. São essas 2 iniciativas que a gente tem de participação. Mas, assim, o portal está passando por uma evolução e a gente está colocando dentro do Portal Brasileiro de Dados Abertos uma criação de um formulário para que o cidadão possa estar reclamando daquela base de dados. Vamos supor que o cara entrou no Ministério da Justiça e tem a base lá, está sem dicionário de dados. Ele já, automaticamente, ali naquele conjunto de dados que ele está querendo baixar, ele já consegue mandar uma reclamação para o órgão que disponibilizou aquele dado, para que o órgão possa estar atualizando e melhorando aquele conjunto de dados. São essas iniciativas que a gente vem fazendo ao longo desse período, e assim, mas não está parado não. A gente, a cada dia que passa, a gente procura estar se aproximando do cidadão, procurando melhorar essa participação, sim. Pessoal, eu agradeço enormemente, em nome da Sensidia, a participação da Tatiana. Muito obrigado. Salomão e do Marcos. Foi um painel muito, muito esclarecedor e parabenizo a Sensidia por trazer tema tão contemporâneo para o debate. Eu sinto que quanto mais iniciativas dessas nós tivermos, mais o país avança.